Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia? Bem-vindos a mais uma história aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história no nosso quadro Mundo Gringo. Não deixa de se inscrever no canal para receber todos os vídeos de segunda a sexta, 9 da manhã, horário... Não, 8 da manhã, horário de Brasília. Vídeos aqui no canal, tá bom? Aponta também a câmera do seu celular pro QR Code que está aparecendo aí na telinha, que assim você me segue em todas as redes sociais. E se você quer ser uma de nossas alices e concorrer a $100 por mês, o vídeo mais visto leva $100 todos os meses, manda sua história pra gente aqui no box de informação. Bora pra história de hoje. Dani, depois de um ano te assistindo todos os dias, criei coragem para escrever minha história. Obrigada! Ela falou que a primeira história que ela assistiu do canal foi O Médico e o Pistoleiro. Gente, ela disse que a Alice merecia um prêmio, porque ela já viu aquela história 3 vezes. Eu acho que é uma das histórias mais comentadas do canal. Sério. Ela não é a mais vista, porque a mais vista foi Viciada em Sexo, que tem 7 milhões de visualizações já. Mas é uma história assim que o pessoal não esquece. Realmente, eu viajei naquela história também. São 2 partes, procura aí, O Médico e o Pistoleiro, se você não viu. A primeira parte é 1 hora, a segunda parte é quase 1 hora também, mas é uma história muito interessante. Também acho que ela merecia o prêmio. Bom, vamos lá. Todos os nomes já estão trocados. Me chamo Alice, tenho 27 anos, sou natural de BH. Mas meus pais se mudaram para o interior de São Paulo quando eu tinha 1 ano. Eu me considero mais paulista do que mineira. Sou a filha mais nova entre 2 irmãos. Meu irmão hoje tem 37 e minha irmã 32. Vou chamá-los de João e Maria para não me perder no decorrer do relato. Bom, venho de uma família simples. Meus pais sempre moraram e trabalharam em sítio. Meu pai, desde que se casou com a minha mãe, era alcoólatra. Pensa num pai presente, mas ao mesmo tempo ausente. Ele bebia todos os dias. Não era uma cerveja, não. Era uma dose de pinga para substituir o café da manhã. Dani, minha mãe, sofreu por mais de 20 anos nesse casamento. Meu pai era um homem bom, trabalhador. Ele bebia, mas ele nunca perdeu um dia de trabalho. Sempre honrou as contas da casa. Quando ele recebia, ele dava o dinheiro da compra do mês para minha mãe e o que sobrava, que não era muito, ele torrava em pinga e gasolina para o carro. Meu pai não era mulherengo, ele nunca traiu minha mãe. O único defeito dele era a bebida. Ele não bebia em bares e em festas. Ele comprava pinga e bebia dentro de casa. Eu nem sei o que é pior, amiga. Mas vamos lá. Um certo dia ele acordou cedo para o trabalho. Nesse dia o patrão dele estava no sítio, então ele não bebeu e foi trabalhar. Para vocês, né, que o alarme desse carro toca todos os dias. Não sei que miséria é essa. Vamos lá. Então ele acordou cedo e foi trabalhar. No sítio que eles moravam tinha um buraco bem grande onde jogavam lixo para queimar. No interior eles têm esse costume. Meu pai seguiu a rotina dele, mas quando ele foi colocar fogo, ele caiu ao lado do buraco e começou a convulsionar. Minha mãe, coitada, saiu gritando, desesperada pelo sítio, chamando o patrão, os vizinhos para socorrer meu pai. Levaram ele para o hospital, ele ficou internado 3 dias e começou um tratamento forte para convulsões, para elas não voltarem. Então, através disso, meu pai foi obrigado a parar de beber, porque medicação com álcool, ele ia morrer. Dani, minha mãe e meus irmãos demos glória a Deus por isso, porque a partir desse dia, meu pai nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. Minha mãe sofre de depressão há mais de 20 anos. Tenho pra mim que ela começou a ficar depressiva por conta das bebedeiras do meu pai. Ela praticamente foi a única fonte de amor e carinho, porque ela se sentia na obrigação de fazer tudo por nós. Meu pai vivia bêbado, né? Hoje eles são casados há mais de 37 anos. Meus irmãos são casados, têm a família deles e todo mundo é independente. Bom, minha história de amor e terror no decorrer da minha vida começa aqui. Dani, eu acho que por eu ter tido essa ausência grande paterna na minha vida, eu me apaixonava no primeiro beijo. Eu achava que aquele cara seria o homem da minha vida, a iludida. Eu por isso fui muito feita de trouxa por homens que me relacionei. Dei meu primeiro beijo aos 12 anos. Me lembro como se fosse hoje. Fomos atrás do muro da escola e nos beijamos, com todos os nossos amigos vendo. Foi péssimo. Nunca mais fiquei com ele.
Depois disso, beijei mais uns 2. Eu era muito beijoqueira. Até que conheci meu primeiro traste. Júlio era o nome dele. Júlio era mais velho. Nessa época, eu tinha 13 e ele 18 anos. Começamos a ficar com frequência até que ele me pediu em namoro e disse que queria ir na minha casa pedir permissão para o meu pai para namorar comigo. Eu deixei ele ir. Conversei com os meus pais antes dele ir e implorei para o meu pai não beber naquele dia. Meu pai cumpriu o combinado. Júlio foi lá, conversou com meus pais e eles autorizaram o nosso namoro. Acho que foi por conta que meu pai obrigou minha irmã a casar com dela de 32, foi obrigada a casar com 16 anos. Com o primeiro namorado. E foi muito frustrante para ela. Então ela morria de medo de ser obrigada a casar, se engravidasse, alguma coisa assim. Bom, a minha irmã joga isso na cara do meu pai até hoje. Hoje ela é casada com outra pessoa há 10 anos. Mas ela nunca perde a oportunidade de tocar no assunto que meu pai obrigou ela a casar. Meu pai, não querendo correr o risco de me frustrar também, permitiu que eu namorasse. O meu namoro com Júlio durou 3 meses. Terminei com ele porque descobri que ele me traiu com uma mulher mais velha e ela estava grávida. Fiquei triste, mas não me abalou muito não. Eu sempre fui uma menina de me apaixonar fácil, mas ao mesmo tempo eu deixava de gostar no estalar de dedos. Júlio, depois de um tempo, terminou com a mulher que ele tinha engravidado e veio atrás de mim. Eu mandei ele a merda e nunca mais olhei na cara dele. Quando eu completei 16 anos, eu saí de casa, pois eu precisava trabalhar para comprar as minhas coisas. E como o bairro que meus pais moravam era na roça, não tinha ônibus em todos os horários, eu então aluguei uma casinha e fui morar sozinha. Eu trabalhava e estudava no 2º ano do ensino médio, pagava minhas contas e vivia bem. Desde muito nova eu fui muito responsável. Agora eu vou contar meu segundo traste, Roberto. Roberto me enganou direitinho. Nessa época eu estava com 16 anos. Eu tinha acabado de me mudar para a cidade e conheci ele através de um amigo. Roberto carinhoso, tinha 21 anos. Me levou para conhecer os pais dele, os irmãos. Bom, eu já conhecia, mas era uma família muito estruturada, tirando o Roberto. Ele não tinha nada, Dani. Não me levava para passear, nem para comer um lanche. Vivia dizendo que estava sem dinheiro, mas trabalhava todos os dias. Os irmãos dele já tinham um carro e Roberto uma bicicleta velha. Ah, gente, já era uma red flag aquilo. Eu não me toquei, achava que a vida tinha sido injusta com Roberto. Eu caí no facinho na lábia dele. Um dia os pais dele tinham ido viajar e fizeram uma festinha na casa dele. Os irmãos com as ficantes, alguns amigos e nós. Nesse dia eu bebi um pouco e sabia que eu perderia minha virgindade com ele. Eu queria, foi bom, mas senti muita dor. Ele não sabia nem o que estava fazendo. Lembro bem que estava tocando Paula Fernandes na hora. Enfim, ficamos juntos por 6 meses, até que um belo dia Roberto desapareceu. Ele não atendia minhas ligações e nem respondia minhas mensagens. Era uma sexta-feira. No sábado de manhã, um dos irmãos dele iria me levar na cidade vizinha para fazer um raio-x e colocar aparelho. Esse irmão dele era o mais velho, era um querido comigo. Me aconselhava, cuidava de mim, mais até que Roberto. E nunca quis nada em troca. Acho que ele, conhecendo o irmão, tinha dó de mim. Dani, no sábado de manhã, estava lá em casa Roberto com os 2 irmãos. Estranhei, porque não era suposto vir os 3. Entrei no carro e vi que Roberto não estava bem. Fiquei preocupada, não entendi bem o que estava acontecendo. O irmão dele, vendo meu desespero, que eu não entendia a situação, falou para ele me contar a verdade, porque senão ele iria contar. Aí Roberto começou a falar que tinha saído na sexta-noite para uma balada com amigos, tinha bebido muito, me jurou que não tinha se envolvido com ninguém e pediu perdão. Eu falei, ok, não tem problema. Eu só queria ir lá fazer meu aparelho, então nem estava muito interessado em que Roberto estava falando. Na volta para nossa cidade, Roberto começou a passar mal, vomitar, meio que desmaiando. Fomos com ele para o hospital. Chegando lá, o irmão mais velho dele ficou com ele e o mais novo me levou em casa. Passaram-se algumas horas, ele me ligou me pedindo para ir no hospital, que ele queria que eu ficasse ao lado dele. Roberto ligou. Fui até o hospital. Chegando lá, ele estava deitado numa maca.
A médica chegou bem na hora. Ela parou do meu lado e disse: menina, você é tão nova passando por isso, ele é seu namorado? Eu disse sim. Ela segurou a mão, olhou nos meus olhos e disse: sim, ele vai ficar bem daqui a algumas horas. Ele quase teve uma overdose de tanta droga que ele usou. Mas ele vai ficar bem, mas cuida de você. Dani, eu olhei para a cara dele com nojo, saí correndo do hospital. Chegando lá fora, os pais dele, os irmãos estavam lá, eu chorando. Perguntei por que eles não tinham me falado antes que ele usava drogas. Porque eu tinha me enganado. Eu tinha me entregado para ele e ninguém me alertou. A mãe dele me abraçou e pediu ela me abraçou e disse que queria me poupar daquela situação. E que eu estava fazendo bem pro Roberto. Que ele saiu com os amigos na sexta e ela sabia que não ia prestar. Dani, a mãe dele é um anjo, uma mulher sábia, mãezona, sabe? No domingo fui trabalhar e fui almoçar na casa dele. Não tinha falado com ele desde o sábado porque ele estava dopado. Almocei com ele, ele me disse que quando eu saísse do meu trabalho ele iria em casa pra gente conversar. Saí do trabalho, fui em casa, tomei banho, Roberto chegou. Não deixei nem ele entrar. Conversamos no carro do pai dele. Antes de falar qualquer palavra, ele começou a chorar e pediu perdão. Disse que tinha feito burrada, mas não queria me perder. Que ia me contar toda a história da vida dele. Então por isso que o Roberto nunca tinha dinheiro, né? Ele gastava tudo em droga. Eu estava calada e comecei a ouvir. Ele me disse que desde adolescente ele tinha começado a usar maconha, mas que depois de uns tempos se viciou em pó. Deixa eu só dar um adendo aqui para essas celebridades, subcelebridades, que estão aí batendo no peito para a liberação da maconha. Eu já disse para vocês que eu também tive um problema de drogas dentro da minha casa e tudo começou com a maconhazinha, tá? Ah, Dani, mas maconha tem um tio que fuma há 20 anos. Cara, de repente seu tio não é pré-dependente, né? Não tem aquela, como é que fala, predisposição. Mas se tiver, da maconha para cocaína é um pulo. Então, sinceramente, sou totalmente contra a liberação da maconha. Sorry, maconheiros. Bom, ele se viciou em pó, que ele gastava todo o dinheiro dele com isso. Por isso, Roberto estava sempre sem dinheiro. Que já tinha feito absurdos para conseguir. Já tinha vendido coisas da casa dele. Ficava à noite procurando pontas de pó na quebrada dos Noias. Na minha cidade tem uma linha de trem e sempre os Noias iam para lá. Ele me disse que ele saía de madrugada e ia para lá procurar umas bitucas de maconha para usar. Foi um terror, gente. Eu comecei a chorar, pois eu tinha me entregado para ele. Mas eu não ia conseguir perdoar e enfrentar esse vício com ele, não. Pois eu já era muito traumatizada por conta do vício do meu pai no álcool. Eu não queria ninguém viciado do meu lado. Eu era muito nova, eu queria vencer na vida. Eu não queria uma pessoa como ele do meu lado. Desci do carro e foi a última vez que falei com ele. Ele mandava mensagens quando estava bêbado, batia no portão da minha casa, enfim, era um terror. Mas eu nunca mais me relacionei com ele. Depois de meses, comecei a ficar com uns carinhas, me relacionei com alguns, até que eu conheci o pior traste de todos. Peguem o Rivotril, porque é a história de uma pessoa trouxa, que sou eu, na mão de um manipulador. O nome dele vou dar de Madruga. Madruga era um traste. Meu Deus, só de lembrar eu tenho pavor, nojo. Ele morava no mesmo bairro que eu. Já vinha me chavecando há meses. Eu nunca tinha me interessado por ele. Porque eu não gostava de ficar com os meninos do meu bairro, pois a maioria não prestava. Eles não trabalhavam e viviam nas custas dos pais. Madruga era um deles. Mas a linda aqui se fingiu de cega. Um dia uma amiga estava na minha casa e ela ficando com o primo de Madruga. Aí ela foi embora e voltou em 5 minutos dizendo que Madruga estava na rua com os meninos e queria uma chance comigo. Eu não estava fazendo nada, então fui lá ao encontro dele. Dani, beijei ele e me apaixonei. Parecia uma cena de filme. Acho que era um romance. Achei que era um romance, mas era um filme de terror. Começamos a ficar, ele me pediu em namoro, eu aceitei. Levei ele para conhecer meus pais e eles aceitaram. Eu tinha 17 e ele 19. Eu estava me formando no ensino médio, morava sozinha, lembra que ela morava sozinha? Guardava meu dinheiro e ele. Ah, ele estava aprendendo letras de música. Ficava à toa em casa o dia inteiro. Parou de estudar na 7ª série porque tinha preguiça de acordar para ir para a escola. Agora, gente, imagina se uma pessoa assim vai ter coragem de trabalhar.
Não, ele não trabalhava. Meus pais o apelidaram de Senhor Madruga. Dani, uma vez eu falei com uma amiga minha que o pai do namorado dela era dono de um supermercado, para ele arrumar um trabalho para Madruga lá. Você acredita que ele foi na parte da manhã e quando saiu para almoço nunca mais voltou? E eu fiquei com cara de palhaça, né? Ele me disse que era muito cansativo para ele, que ele ia arrumar uma coisa melhor. Eu insisti muito, mas muito mesmo para ele voltar a estudar. Aí ele começou a estudar à noite. E a desculpa para não trabalhar é que ele chegava em casa tarde e não conseguia acordar cedo. Dani, eu fiz de tudo. Colocava crédito no celular dele, dava presentes, dava dinheiro. Quando saímos para comer lanche eu pagava. Uma vez ia ter um show na cidade de uma dupla que eu queria muito ir. Ele disse que não tinha nem roupa, que ele só iria se tivesse uma blusa de moletom lilás. O que eu fiz? Comprei um ingresso e uma blusa de moletom lilás para ele. Só que algo inesperado aconteceu. Ele me chamou para morar com ele na casa dos pais dele, para eu poder ajudar a mãe dele com as despesas. Ai, não! Para! Cadê o Rivotril? Eu fui, Dani. Sim, eu fui, gente. Eu ajudava em tudo. Nessa época minha poupança ficou zerada. Ele não fazia um bico para ajudar. Não, olha isso, não. Até que um dia ele entregou um currículo e a empresa ligou para ele fazer uma entrevista no outro dia. Fiquei super feliz, né? Fiquei orando para dar certo. Fomos dormir, no meio da madrugada ele acordou passando mal, com falta de ar, coração disparado. Corremos no hospital e ele tinha o quê? Nada. O médico disse que poderia ser uma crise de pânico, medo de trabalhar, que poderíamos ir embora. No outro dia ele não foi à entrevista de emprego. Eu fui trabalhar muito pensativa naquele dia, mas eu era cega de amor por ele. E ele manipulador. Eu enxergo isso hoje. Na época eu achava que era cuidado. Ele dizia que eu nunca ia fazer faculdade, que eu não era boa em nada, que só ele me assumiria. Nesse dia que ele teve a crise de pânico, eu desabafei com a mulher que trabalhava ao lado do meu trabalho. Ela me disse: Alice, eu nunca tive coragem de te falar, mas Madruga não é homem pra você. Você é bonita, trabalhadora, independente, e você vai ficar sustentando esse cara? Aquelas palavras foram um choque de realidade pra mim. Eu comecei a olhar para as coisas ao meu redor, porque até aquele momento eu estava com uma faixa nos olhos. Comecei a pensar em tudo. Nunca tinha ganhado uma flor, um presente, nada. Ele nunca tinha me pagado um lanche, gente. Olha que eu era desapegada. Mas meu primeiro pensamento foi: eu preciso sair da casa dele. Vou alugar uma casa para mim e dizer que não consigo mais morar com os pais dele. E se ele arrumar um trabalho, ele pode morar comigo. Caso contrário, ele pode ficar na casa dos pais. Consegui então alugar uma casinha e sair da casa dele. Eu não tive forças para terminar. Eu achava que nenhum outro homem ia me olhar e se apaixonar por mim. Passaram-se alguns meses, eu estava bem frustrada com toda a situação. Era um domingo, eu estava no trabalho e eu trabalhava num comércio. De repente entrou um rapaz com duas senhoras. Uma era mãe, a outra avó. Eles tinham ido eles tinham ido conhecer a minha cidade. Ele tratava tão bem as mulheres, eu olhei e me encantou em tudo. Quando eu estava distraída mostrando as mercadorias, olhei de canto de olho e vi que ele estava me olhando com cara de apaixonado. Sorri, ele sorriu de volta. Eles compraram algumas coisas e saíram. E comecei a me sentir culpada por ter sorrido para outro homem. E desencanei. Poucos minutos depois, ele voltou e me disse que eu era linda e me entregou um cartão. O nome dele, Renato. Advogado, tinha um escritório. Pesquisei no Google e vi que ele era super conceituado e pensei: meu Deus, esse homem olhou pra mim, esse homem me achou bonita, como é possível? Deu meu horário de ir embora e Madruga foi me buscar. Fomos pra minha casa, eu queria comer uma pizza. Perguntei se ele tinha algum dinheiro para ajudar, ele disse que tinha R$5. Falei pra ele ficar com dinheiro que eu compraria pizza sozinha. Ali, depois do olhar e as palavras de Renato, eu comecei a me libertar do sentimento que eu tinha por Madruga. Passaram 6 meses, eu coloquei um ponto final no namoro. Ele não queria de jeito nenhum terminar, me falou várias coisas, mas fui forte. Bom, eu e Madruga ficamos juntos 4 anos. E ele sabia que se eu terminasse não teria volta. Sempre fui uma mulher de não dar segunda chance. 2, amiga. Pra mim terminou, acabou.
Eu e Renato nunca saímos, só trocamos mensagens no Facebook, mas ele não tem noção do quanto ele foi importante na minha vida. Cara, eu falo que Deus às vezes manda os anjos, ó. Você tava tão obcecada que Madruga falava, ninguém nunca vai olhar pra você, ninguém... E você de repente vê um cara, um advogado, né? Você tá lá com o cara que não quer nem, né? Tem crise de pânico só de pensar em trabalhar. Aí você tá lá com o advogado e tal, então o cara te libertou. Maravilhoso isso, né? Na época eu tinha acabado de terminar... Na época que eu tinha acabado de terminar com Madruga, eu tinha um amigo, Gabriel. Depois de um tempo começamos a ficar, mas não passou disso. Ele vivia num mundo paralelo ao meu, então seguimos caminhos diferentes. Depois de 3 meses que eu estava solteira, conheci o último traste, Daniel. Ele era um amor comigo nos primeiros dias. Depois foi mostrando as garras. Gente, louco, possessivo. Um dia gritou comigo na rua, na frente de todo mundo, por um motivo que eu nem sei qual é até hoje. Falei pra ele que eu nunca mais queria ver a cara dele na minha frente, que pra mim ele tinha morrido. Ele chorou, mandou flores, disse que não queria me perder, mas Deus me livre outro embuste da minha vida. Fiquei bem, comecei a sair em balada, barzinho, ficava com alguns caras. Bom, fiz minha matrícula na faculdade, coisa que Madruga falou que eu nunca iria conseguir. Deus tirou Madruga da minha vida e eu comecei a deslanchar. É, minha filha, tem homem âncora. Sabe o que é homem âncora? Te leva lá pro fundo e te deixa lá. Sai fora de homem âncora. Entrei na faculdade, cursei pedagogia, trabalhava à noite. Chegou o final do ano, um dia eu estava voltando do trabalho quando encontrei uma amiga minha, Lu. Ela veio falar comigo, disse que eu estava linda, radiante, parecia que eu estava nas nuvens. Eu disse pra ela que eu estava me sentindo bem, que eu estava vivendo minha vida e que fosse para Deus colocar um homem na minha vida, eu queria que fosse um homem que me tratasse como uma princesa. Que meu sonho era o namorado me chamar para jantar fora, me dar flores. E ela disse, esse momento vai chegar. Na virada do ano eu aproveitei e aprontei muito, conheci vários carinhas, mas nada me atraía. Bom, quando cheguei em casa depois da virada, eu vi que tinha uma mensagem de um cara chamado Tom no meu Messenger do Facebook. Abri a conversa e ele estava me dizendo um oi, desejando feliz 2016. Não respondi. Passou um dia, ele me mandou uma mensagem. Oi, Alice, você trabalha no comércio tal? Eu falei, sim, por quê? Ele me disse que tinha ido lá uns 2 meses atrás e que estava apaixonado por mim. Que o sorriso tinha cativado ele, que eu seria a mãe dos filhos dele. Ele coincidentemente era da mesma cidade que eu. Antes morávamos no mesmo bairro, mas eu nunca tinha visto ele. Dani, eu ri, eu não lembrava dele. Mas começamos a conversar. As conversas passaram a ser por vídeos, virávamos noites conversando, até que um dia ele me disse que não morava no Brasil, que ele estava morando nos Estados Unidos. Eu logo pensei, nossa, tava bom demais para ser verdade, né? Parei de falar com ele por uns dias, bloqueei e logo desbloqueei. Ele havia me mandado várias mensagens me pedindo desculpa por não ter falado antes onde ele estava. Respondi que tudo bem. Voltamos a conversar. Era março de 2016. Nós já estávamos apaixonados. E eu só imaginando como seria possível namorar um homem que estava lá nos Estados Unidos. Em abril tivemos uma discussão feia e eu fiquei muito chateada com ele. No outro dia ele me mandou uma foto. Era a passagem dele para o Brasil. Ele estava indo para o Brasil para a gente se conhecer de verdade. Ele queria passar meu aniversário comigo. Ia ficar 2 meses. Quando chegou o dia dele chegar, eu fui no aeroporto buscá-lo. Quando eu vi ele vindo, quase desmaiei. Parecia que tinha aberto um buraco nos meus pés. Fiquei sem reação. Nos abraçamos, nos beijamos ali mesmo. Fomos direto para minha casa. Ele me disse que queria algo sério, que ele queria viver para sempre do meu lado. Eu disse para ele que eu estava apaixonada, que poderíamos tentar sim viver juntos. Na primeira semana dele no Brasil, ele comprou alianças de compromisso. Ele foi na casa dos meus pais, me pediu em namoro e fomos viajar. Eu estava de férias. Ele começou a me incentivar para ir para os Estados Unidos. Disse que eu iria me dar bem, que poderíamos construir uma família. No começo me assustei, pois eu era muito apegada aos meus pais, à minha irmã, mas aceitei. Sim, Dani, aceitei ir embora do Brasil com ele. Fiz passaporte, consegui o visto e deu tudo certo. Tom é um excelente homem, atencioso, amoroso, parceiro, me leva para jantar, me dá flores.
Como eu havia falado com a Lu que eu queria um homem assim. Isso é o universo, gente, já falei. Vocês têm que focar na lista inegociável. Que eu quero um homem que me dê flores, que me leve pra jantar, né? No começo foi duro. Aí ela foi para os Estados Unidos. Ah, peraí. No começo da nossa vida na América foi difícil. Em agosto completou 6 anos. Olha, igual a mim. Eu completei em julho 6 anos. Dani, deu tudo certo. No começo foi duro, amiga, eu sei. Trabalhei na limpeza por uma mulher que era um capeta. Depois trabalhei por uma mulher que nunca me pagou. Ambas brasileiras. Com 2 anos de namoro, Tom me pediu em casamento, eu aceitei. Nos casamos e foi lindo. Há 1 ano e meio, tivemos nosso único filho, Ben. Hoje em dia, eu tenho minha própria companhia de limpeza, tenho funcionárias, trato todo mundo com muito respeito. Elas me ajudam muito. Moro numa casa linda, bem estruturada. Eu e meu marido temos nossos próprios carros. Ben tem uma ótima creche e vamos vivendo bem como sonhei um dia. Eu e Tom não somos o casal perfeito, não temos um casamento perfeito, mas nos amamos e estamos dispostos a enfrentar todas as dificuldades. Bom, nossos familiares no Brasil vêm sempre nos ver. Ah, sobre os trastes, vamos lá. O primeiro, Júlio, teve 3 filhos, um com cada mulher. Hoje ele vive com uma menina bem mais nova que ele e é ela quem cuida das crianças, pois nenhuma das mães assumiu a responsabilidade. Roberto se casou, teve um filho. Até hoje eu não sei se ele abandonou as drogas, mas eu espero sinceramente que sim. O terceiro, Madruga, a última notícia que tive dele faz 5 anos. Ele se envolveu com uma menina, ela me mandou mensagem dizendo que ele falava pra ela que ele me amava e que não conseguia namorar com ninguém. Ele já estava bloqueado nas minhas redes sociais, bloqueei ela também, nunca mais tive notícia. Bom, o quarto, Daniel, nunca mais soube nada sobre ele. Mas sabe o que eu quero deixar aqui de aprendizado, meninas? Não desistam do amor. Se amem em primeiro lugar, se valorizem, porque nós mulheres somos capazes de escrever uma linda história para o nosso futuro. Ai, que lindo! Alice, obrigada por ter dividido com a gente a sua história. Quem nunca teve uns trastes na vida que levante a primeira mão, né? Gente, eu já falei pra vocês, eu acho que vida é experiência. A gente tem que saber sair fora quando não tá bom pra gente, né? Eu acho assim que você não poderia ter tido decisões melhores na sua vida, né? Porque, pelo que você fala aqui, nenhum desses caras ia te levar pra cima, né? Cara, o Madruga ali, que você teve que morar na casa da mãe pra ajudar nas despesas, cara. O cara não fazia nada. Então, assim, eu acho que isso tudo, gente, a gente tem que levar em conta, sabe? Num relacionamento. Meninas, levem em conta tudo. Para de passar pano pra homem, sabe? Achar assim, tadinho, mas, né? Tadinho no trabalho. Tadinho, mas me trata bem. Tadinho isso. Gente, é a vida de vocês, cara. Porque tem homens que realmente só puxam a gente pra baixo. A sua vida não vai pra frente. Ou eles mesmo, como é que fala? Desencorajam a gente de ir pra frente. Sei lá. O cara fala que te ama tanto, mas você nunca vai fazer uma faculdade na vida? Você nunca vai conseguir ser isso? Você nunca vai conseguir ser aquilo? Poxa, você tá comigo e tá me desencorajando a fazer as coisas que eu quero fazer porque você não consegue fazer? Então não deixem isso acontecer. E cara, às vezes o cara tá onde você menos espera, né? Olha só, o cara era vizinho morava no mesmo bairro que ela. Claro, ele tava nos Estados Unidos, mas ela não conhecia. E é o cara que hoje ela tá aqui. Alice, se você estiver perto de New Jersey, eu não sei, me fale, quem sabe a gente se conheça. E eu fico muito feliz, eu também tô aqui há 6 anos, eu sempre falo, tem gente que fala assim, Dani, mas você já morou em Londres, não interessa, imigrar para qualquer lugar, gente. Você pode estar fora do Brasil há anos, quando você começa as coisas são difíceis, não são fáceis, o importante é não desistir. E o que ela disse é muito certo, vocês são donas da história de vocês. Tudo que acontece na sua vida é por permissão sua, tá? Claro que tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não quer que aconteça mais. Então o que a gente tem que fazer? Sair fora, sabe? E ela falou uma coisa aqui, que ela falou assim, que quando a amiga dela fala, olha, achei que o Madruga nunca foi homem pra você,
esse cara é isso, esse cara é aquilo, que ela fala que tomou um choque de realidade, que ali os olhos dela começaram a abrir. Esses dias eu tô num grupo de Facebook que me botaram lá, e tinha uma menina, são mulheres que a maioria tá na gringa, mulheres casadas com estrangeiros. E tinha uma menina que tá aqui nos Estados Unidos e ela falou o seguinte, ela fez um depoimento enorme, mas eu vou falar só uma parte, que ela fala assim: eu estou nesse casamento há, sei lá, 10 anos, horrível, ele me abusa psicologicamente, isso, aquilo. No começo eu me separei, não, minto, ela tá nesse casamento há 20 anos, porque ela fala, eu já me separei dele lá atrás, mas por causa da minha filha, eu voltei. A filha tinha 2 anos de idade na época. E hoje a filha tem 16, ela queria muito separar, mas aí ela pensa na filha. Gente, isso pra mim é uma desculpa, e eu botei isso num comentário. Você está usando de desculpas para continuar num casamento abusivo. E quem sofre com isso não é você, é a sua filha. Então, pela sua filha, você já deveria estar fora desse casamento. Porque é ela que deve ver os abusos que o pai faz com você, é ela que deve ver a mãe lá triste, desapontada, chorando. Aí teve gente que falou, você tem que saber falar com as pessoas, não pode ser assim. Você tem que dar um choque de realidade nessas pessoas, porque você vai se apegar, a mulher não quer largar o homem abusivo e fica falando que é por causa da... A filha tinha 2 anos, desculpa, sua filha nem entendia que era ali um casamento. Ela podia lá sofrer a ausência do pai 1 semana, mas se ele realmente é um pai, ele vai ver ela sempre. Você não é obrigada a ficar em um casamento por causa de filho. Filho vai aprender, ele vai entender que a mãe dele tá muito melhor hoje do que antes, entenderam? Outra coisa, esses dias também tinha um casal aí famoso que se separou e a mulher ela tá lá, a mulher do cara tá lá em rede social e mete o pau no homem, aí vem o homem e se defende. Um casal aí que eles são famosos, mas eu nem conhecia, pra falar a verdade. Aí ontem eu li que a filha deles foi parar no hospital, uma adolescente, de tão estresse. Aí a mãe, cara, você é mãe, você é famosa, sei lá, você vai pra rede social ficar metendo pau no cara que você foi casada até ontem. Claro que a sua filha vai ficar estressada, porque é pai dela. E a mulher falando que, o culpado é ele. Não, o culpado é vocês dois. Roupa suja se lava em casa. Não tem que ir pra rede social ficar fazendo stories, metendo pau no homem, metendo pau em não sei quem. Seja mulher e assuma suas atitudes, cara. Não interessa o que o cara fez, sabe? É uma coisa pra ser resolvida entre vocês dois. Aí vem falar que pensa em filho. Que eu estou pensando nas minhas filhas. Você tá pensando em bosta nenhuma, você tá pensando em você. Você tá pensando em se vingar dele. Só que com isso você tá atingindo a sua filha. Você imagina se eu viesse aqui em rede social, ficasse falando mal do Bruno, pai dos meus filhos. Vocês acham que Melina e Bruninho iam gostar disso? Apesar que eu não tenho nada pra falar mal de Bruno. Mas imagina se acontecesse. Claro que meus filhos não iam gostar. É pai deles, entendeu? Então para com essa mania. É tudo culpa do... eu não me separo por causa dos meus filhos. Eu tô lá na rede social metendo pau no meu ex-marido por causa dos meus filhos. Não, você tá por sua causa. Para de botar criança no meio. Eu tô num casamento falido há 20 anos por causa dos meus filhos. Bosta nenhuma. Você tá num casamento falido há 20 anos porque você não teve coragem de sair fora. Entendeu? Por isso que você tá aí. Porque você poderia ter saído fora, poderia ter arrumado um trabalho, dado uma banana pra esse homem. Como muitas mulheres fizeram. E ninguém morreu aí não. Filho de mulher nenhuma que separou morreu também não. Ficou com trauma não. Fica com trauma de ver briga, de ver um homem tratando a mulher mal, entendeu? Aí sim, aí essa criança cresce traumatizada. Agora, vim me falar que eu até entendo que tem mulheres que às vezes não tem nem o financeiro para sair fora. Mas não era o caso dessas duas aí que eu tô falando. Porque uma parecia que era muito bem financeiramente, trabalhava isso, aí vem falar que tava num relacionamento desse por causa da filha. Gente, vai, né? Por favor, me poupem. Me poupem. Saiba assumir o BO de vocês.
Beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau!